Olá, comunidade criativa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da Bola de Pelo Criações. Neste vídeo vamos falar sobre o meu casaquinho Jardim de Tulipas. É um projeto feito em crochê, ou seja, normalmente aqui fazemos projetos em tricô, mas também temos hoje um projeto de crochê. Ele tem construção top-down, ou seja, ele começa aqui no decote e vai sendo construído até à parte do cós e depois também das mangas. Ele é tricotado em secções, ou seja, vamos primeiro construir aqui o nosso escapulário, depois tecemos o corpo e depois então passamos às mangas. Os pontos de fantasia que vamos utilizar aqui no nosso casaquinho Jardim de Tulipas não são muito complicados. Como vê, temos aqui este ponto das tulipas na primeira parte do escapulário e depois temos este jogo de abertos e fechados aqui na zona do corpo e das mangas. Eu daqui a pouquinho já vou demonstrar passo a passo para ficar tudo sem espinhas, ok? Além disso, este casaquinho é ideal para aproveitar aqueles novelitos sozinhos que têm aí por casa, não é? Principalmente os coloridos. Eu neste modelo usei um fio que tem novelos de 50 gramas com 125 metros. Daqui a pouquinho eu já vou falar acerca das quantidades também, mas é um modelo que se faz assim de uma forma muito prazerosa. É assim um projeto muito bom para nós irmos intercalando com outros e é ideal agora para esta estação primavera-verão, não é? Para compormos aí os nossos looks mais fresquinhos. O nosso escapulário tem uma construção mista. Normalmente as peças top-down ou têm uma construção com o escapulário redondo ou têm uma construção com o escapulário em raglan. Este casaco tem uma construção mista. O que é que isto significa? Tem os dois tipos de construção. Começa com a construção em circular, não é? Como pode ver aqui esta primeira parte, o escapulário é redondo e depois tem a construção do raglan. Ok? Isto permite um encaixe mais confortável no corpo, dá assim este caimento mais larguinho, mais folgado e é ideal para compor então os nossos looks. Vamos então analisar aqui passo a passo a construção do nosso casaquinho. Encontra também o PDF gratuito da ficha criativa deste modelo aqui no link da descrição, portanto tem lá tudo explicadinho como deve de ser o modelo. Neste vídeo e também na ficha criativa encontra as indicações para tecer este modelo à sua medida e no tamanho que desejar, portanto consegue adaptar a diversos tamanhos. Vamos então começar aqui a analisar o nosso casaquinho e começamos já pelos materiais. Para tecer o meu casaquinho, eu utilizei uma agulha de crochê de 3,5 e aqui a espessura da agulha vai variar dependendo da tensão do seu ponto. Se tiver tendência a apertar demasiado a sua malha, pode subir a numeração da agulha. Se tiver o seu ponto muito largo, então pode reduzir a espessura da agulha, tá bem? A escolha da espessura da agulha para tecer o seu casaquinho vai depender quer da tensão do seu ponto, quer do fio que vai utilizar. No meu caso, eu utilizei um fio de espessura fingering, portanto é uma espessura, é dos fios finos, não é da categoria dos fios finos, é um fio 100% algodão, em novelinhos de 50 gramas com 125 metros. No meu casaquinho eu teci um tamanho LXL, ou seja, o equivalente a um 42-44, nas medidas de loja, não é? Eu utilizei 10 novelos desta cor do pérola e utilizei um novelinho de cada cor, não gastei o novelo todo, foi um pouquinho, de cada cor destas 6 cores que eu tenho aqui, 6 não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, destas 8 cores que eu tenho aqui para fazer as tulipas. No seu caso, pode utilizar outras cores, não é? Pode utilizar inclusivamente sempre a mesma cor, enfim, decora como quiser o seu casaquinho, tá bem? E a quantidade de fio também vai variar de acordo com o tamanho que for tecer. Se tecer um tamanho superior, não é? Um tamanho maior do seu casaquinho, naturalmente vai necessitar de mais fio. Se tecer um tamanho mais pequeno, vai necessitar de menos fio, não é? Pode inclusivamente utilizar fios de espessura diferente. No caso eu utilizei a espessura fingering, que é um fio fino, mas no seu caso pode utilizar um fio de algodão mais grosso, tá bom? Portanto fica aí ao seu critério, as quantidades de fio vai depender naturalmente do tamanho que tecer e também
da construção também que fizer do casaco, se fizer o casaco mais comprido, se fizer as mangas mais curtas ou mais compridas, não é? Tudo isso vai depender naturalmente e vai implicar e fazer contas aí diferentes na parte da quantidade de fio que vai utilizar. Vamos agora passar também a uma outra parte muito importante para tecermos este nosso casaquinho, que são as medidas. Ora, vamos então saber quais são as medidas certas que vai precisar para o seu casaquinho Jardim de Tulipas. Repito, na ficha criativa, cujo link está aqui em baixo na descrição, encontra pormenorizadamente quais são essas medidas, mas aqui no vídeo também fica bem explicado, não é? Até para perceber melhor como depois pode ir fazendo o casaco, porque pode ir fazendo o casaco provando no seu próprio corpo, não é? Testando no seu próprio corpo, sem estar muito preocupada com as medidas que tirou. Mas, se quiser seguir à risca as medidas, então eu vou-lhe dizer quais são as medidas certinhas para o seu casaco. Como o casaco tem a construção top-down, a primeira medida que vamos precisar, naturalmente, vai ser a da largura do nosso pescoço. Aqui tem duas opções. Ou faz um cordão de correntinhas e vai provando aqui no seu pescoço, quando tiver a largura certa, começa a tecer o seu casaquinho, ou então tira a medida ao seu pescoço, não é? A medida da largura que pretende, para depois então tecer o cordão de correntinhas correspondente a essa medida, está bem? Se quiser fazer o seu casaco mais ajustado no decote, o meu casaquinho fica assim o decote larguinho, mesmo na parte de trás ele tem uma abertura, não é? Tem uma amplitude grande este decote, porque eu não queria que ele ficasse muito justo, mas imaginemos, se pretender que o seu casaco fique assim mais fechadinho, mais juntinho ao pescoço, então só tem de começar aqui, na zona da largura do pescoço, com um número de correntinhas inferior, está bem? Porque isso vai fazer com que a largura do decote seja menor. Se quiser que o casaco tenha uma abertura aqui na zona do decote maior, monta mais correntinhas, está bem? No meu caso, eu fiz assim uma abertura intermédia, o meu objetivo era que este casaco ficasse assim de apoio, não é, à peça, ele nem sequer tem botões, portanto ele não aperta, é um casaco assim que fica aberto, então eu também não quis que ele ficasse muito justo ao pescoço, por isso fiz uma medida intermédia, não é? Fiz o cordão de correntinhas e coloquei quando estava no tamanho certo, então eu comecei a tecer o meu casaquinho. Para além da medida do decote, vai necessitar também da altura do escapulário. O que é a altura do escapulário? A altura do escapulário é a medida que vai desde o decote até ao final da cava, ou seja, é esta altura toda que temos aqui. Isto corresponde à altura do escapulário. No caso do nosso casaquinho, como é um escapulário misto, nós vamos ter uma parte que é tecida em circular e depois uma outra parte que é feita com raglan. Então, se tiver essa medida da altura do escapulário, a querida criativa ou o querido criativo vai tecer o casaquinho até medir desde o decote até à zona da união da cava, ter essa medida correspondente, certo? Também pode fazer de outra forma. Também pode ir tecendo o seu escapulário e quando ele tiver a medida certa, passa então à fase seguinte da construção do casaquinho, que é separar as mangas do corpo, tecer o corpo e depois então tecer as mangas. Um truquezinho importante se utilizar esta segunda dica que eu estava a falar. Se optar por ir vestindo o seu casaco e ir provando no seu corpo para ver se ele tem a altura certa, qual é o momento ideal em que vai passar à fase da separação das mangas e do corpo? Vai ser aquele momento em que o seu raglan, quer a parte que está aqui na frente, quer a que está nas costas, elas unem perfeitamente, fecham perfeitamente aqui debaixo do braço, sem ajustar demasiado. Se reparar, a minha cava propriamente dita está aqui, não é? A cava do meu corpo, e a cava do meu casaco está uns centímetros ligeiramente abaixo. Isto vai permitir que a cava do casaco não fique demasiadamente justa ao corpo e que permita flexibilidade e até frescura, não é? Leveza, até porque na altura do tempo mais quente, também termos a roupa demasiado apertada nestas zonas, principalmente das cavas, pode criar fricção e até algum desconforto. E eu já ia deitando o meu cabide ao chão.
Enfim, mas por isso, fica essa dica. Se estiver a tecer o casaquinho e ao mesmo tempo vai provando no seu corpo, no momento em que o raglan, quer das costas, quer da frente, unem perfeitamente um no outro, sem apertar demasiado na cava, é o momento certo para passar à fase seguinte da construção do seu casaquinho, tá? Isto porque este casaco não tem aquela construção em que nós fazemos aumentos aqui na zona da cava, tá bem? Por isso, quando vai unir, ou melhor, quando vai separar os pontos da manga para começar a tecer depois o corpo e deixar as mangas em espera para tecer numa fase posterior, nós não vamos criar aqui um segmento de correntinhas para aumentar malhas na cava, tá bom? Pode fazê-lo se vir que necessita no seu tamanho, principalmente para obter a largura do busto que necessita, mas a construção original deste casaco não tem isso, tá bem? Então o que é que vai fazer? Vai ter de tecer o seu escapulário, incluindo as duas partes, quer a parte em circular, quer a parte com o raglan, até conseguir que elas unam frente com costas de forma perfeita, na altura adequada, para vestir na perfeição no seu corpo, tá bom? É claro que pode optar depois para obter a largura suficiente para o seu busto, pode optar por fazer ali uns aumentos na cava, na zona da cava, mas recomendo que faça aumentos no mesmo ponto, tá bem? E não linha de correntinhas ou cordão de correntinhas, para também ajudar a que o ponto fique sempre certinho do seu casaco e facilitar, no fundo, também a construção do casaco. Depois de tecer o raglan, vai precisar da largura do busto. Ora, a largura do busto vai ser medida precisamente assim, em torno do seu busto, sem apertar, tá bem? Vai medir em torno do seu busto e o seu casaquinho vai ter esta medida, ou convém que tenha esta medida aqui na zona do busto, tá bem? Para vestir bem. Claro que o nosso casaco, como eu já referi, ele não sobrepõe, não é? Ele não tem botões, mas no meu caso, se eu quisesse, ele dava perfeitamente para pôr botões. Ele tem a largura suficiente para ter esses botões, e a querida criativa, se quiser aplicar botões no seu casaquinho, pode fazê-lo. Eu optei por deixar assim o casaquinho estilo blazer, não é? Sem ter uma forma de fechar, de pregar o casaco, mas pode fazê-lo. Portanto, quando for tecer a secção do corpo do casaquinho, vai precisar de saber a largura do corpo e vai também precisar de saber a altura do corpo. Ora, a altura do corpo vai ser compreendida desde a zona da cava até ao sítio onde o casaquinho chega, não é? No meu caso, vai ser aqui desde a cava até ao cós, não é? Ao ponto em que o casaquinho chega. O meu casaquinho chega aqui à zona ligeiramente abaixo do umbigo. Pode fazer o seu casaquinho maior, mais comprido ou mais curto, estilo bolero, conforme preferir. Só tem realmente de fazer depois mais ou menos carreiras, consoante o tamanho que desejar. Outro truque que pode fazer para um melhor caimento do seu casaco é fazer uma modelagem com aumentos aqui na zona da linha lateral do seu casaco. Eu fiz isso no meu. E fiz porque, como sou mais cintada e tenho a anca um pouquinho mais larga, gosto dos casacos a vincar a zona da cintura. Dá assim um caimento mais elegante, não é? Vinca melhor ali o corpo e eu gosto desse caimento nos casacos, nos blazers. Então, se quiser esse efeito, esse caimento no seu casaquinho, pode fazer esses aumentos. Nas instruções, cujo link encontra aqui em baixo na descrição, e mais daqui a pouquinho no vídeo, eu vou-lhe explicar o sítio exato para fazer esses aumentos e como os deve fazer. É claro que não é obrigada a fazer esses aumentos. Se preferir que o seu casaco tenha um caimento direito, um corte direito, sem essa modelagem, pode fazer, não é obrigatório, tá bem? Mas este meu modelo original tem esse truque e fica muito bem, resulta muito bem para quem tem o corpo então com a cintura mais estreitinha e a anca um pouquinho mais pronunciada. Por fim, vai precisar ainda das medidas respeitantes à manga. Na manga, vai precisar de saber a largura da manga e o comprimento da manga.
No meu caso, eu fiz assim uma manga com um tamanhinho normal, não é? Uma manga comprida, mas que também não fica muito comprida, ela chega aqui à zona do pulso. Se preferir, pode fazer a manga mais curta, pode fazer a manga a 3/4, portanto, pode fazer aí a sua manga no tamanho que desejar, fazendo pela largura que corresponde ao número de pontos que separou na zona das cavas, está bem? A manga também tem uma ligeira modelagem, ela tem diminuições desde a cava até à zona do punho. Isto permite que a manga tenha assim um caimento mais ajustado, não é? Mais bonitinho e não fique muito larga. Daqui a pouquinho também vou explicar como fazer essas diminuições e encontra as explicações nas instruções, cujo PDF está aqui o link em baixo para poder fazer o download gratuito. Vamos então passar agora à demonstração dos pontos de fantasia, quer aqui dos pontos que eu usei para fazer as tulipas, quer deste jogo de carreiras de abertos e fechados. E depois vamos então analisar o casaquinho na mesa para ver aí os truquezinhos, como fazer para o escapulário ficar direitinho, como fazer a união aqui na zona das cavas, como fazer este remate, esta finalização em ponto baixo de forma perfeita para os cantos ficarem assim redondinhos, bonitinhos. Vamos analisar então passo a passo agora com um tutorial detalhado como fazer o casaquinho Jardim de Tulipas. Vamos então analisar aqui a construção do nosso casaquinho antes de eu passar à demonstração dos pontos de fantasia que foram usados aqui no nosso casaco. Então, nós começamos o nosso casaco aqui na zona do decote, tá bem? Esta parte que vocês veem aqui, isto é tecido no final, faz parte dos acabamentos do casaco. Portanto, nós começamos aqui com um cordão de correntinhas, depois temos aqui a primeira carreira que é tecida no nosso casaco. De seguida iniciamos aqui o ponto das tulipas e vamos ter aqui alguns truques no escapulário da parte redonda para que ele fique de facto bem sem fazer folho, tá bem? Depois temos aqui a construção do raglan, como vocês podem ver, esta segunda parte aqui do escapulário tem raglan, tem a construção de raglan, onde ela faz aqui os aumentos nas linhas de raglan do nosso casaco. Temos também um ponto diferente aqui nesta parte, que é um jogo de carreiras de abertos e fechados, também não tem dificuldade, e vamos então tecendo depois o corpo do nosso casaco até ao tamanho que nós desejamos, não é? Como eu falei há pouco, vamos fazer aqui no corpo uma modelagem para ter um caimento diferente no nosso casaquinho, e as mangas também têm aqui diminuições. À medida que nós vamos tecendo a manga, ela também vai tendo diminuições aqui na sua construção para que ela vá funilando ligeiramente e não fique demasiadamente larga. Vamos então agora analisar os truques de construção, está bem? Ora, nós aqui, depois de fazermos a nossa primeira carreira, não é? Que é toda feita em ponto alto, vocês encontram isso nas instruções do vídeo. Vamos ter aqui uma primeira carreira em ponto baixo que vai ter aumentos. Vejam depois nas instruções como fazer esses aumentos, mas esta primeira carreira de aumentos, que é feita em ponto baixo, vai ajudar a começar a dar a forma aqui ao nosso escapulário em circular. Depois vamos fazer o ponto das tulipas, aqui estas duas primeiras secções do ponto das tulipas, sem fazermos aumentos. Eu daqui a pouco vou mostrar como fazer o ponto das tulipas e, portanto, vocês vão tecê-lo exatamente como eu vou demonstrar nesse vídeo, tá bem? E quando vão tecer aqui este segmento de carreiras em ponto baixo, vocês voltam a fazer aqui um aumento. Eu vou depois explicar melhor como fazer isso, mas basicamente vocês vão dar aqui nestes intervalos entre as tulipas, vocês vão fazer mais um ponto baixo, porque isso vai ajudar a criar aqui aumentos, não é? Maior amplitude aqui nesta zona do escapulário redondo. Por fim, estes dois segmentos aqui das tulipas, vocês já vão fazer com mais um ponto de intervalo, ou seja, enquanto aqui nós fazemos a tulipa, fechamos e depois fazemos duas correntinhas e passamos à próxima tulipa, quando estivermos a fazer aqui esta tulipa rosa,
e esta também, nós vamos fazer a tulipa, fazemos 3 correntinhas e depois a próxima tulipa, tá bem? Isso vai ajudar a que o escapulário fique mais aberto, não é? E de uma forma gradual, vamos fazendo os aumentos de forma gradual. Estes aumentos são disfarçados. É claro que eu optei por fazer os meus aumentos, fiz logo aqui, nesta primeira carreira de ponto baixo, depois fiz aqui, nesta carreira de ponto baixo também, e depois usei as próprias tulipas para fazer os aumentos, não é? Aqui nestes intervalos. E quando fazia o ponto baixo, já fazia também de acordo com os pontos que eu tinha na carreira anterior. Mas a querida criativa pode ir fazendo esses aumentos de acordo também com a largura que precisar para o seu casaco, tá bem? Pode não precisar de fazer tantos aumentos, tantas vezes. Por exemplo, se fizer um casaquinho para uma menina, não vai precisar de estar a fazer aumentos tantas vezes, está bem? Se calhar fazendo o aumento aqui logo na primeira volta, na segunda carreira, melhor dizendo, e depois aqui será o suficiente, tá bom? Portanto, o que é que eu recomendo? Vai construindo aqui a secção do escapulário e vá testando, vá provando no corpo para ver como é o caimento da peça. E então, se houver necessidade de criar aqui uma maior amplitude, vai também fazendo isso à medida que tece o seu casaco, tá bem? Por fim, quando vai fazer a segunda parte do escapulário, que é quando vai fazer o raglan, o que é que vai ter de fazer? Vai ter de dividir o número de malhas que tem, total, o número de pontos que tem no seu trabalho, e vai fazer a seguinte divisão. A cada manga vai corresponder 15% do número total dos pontos que tem, e portanto temos 15% numa manga, 15% na outra, 35% nas costas e 35% nas frentes, dividido por 2, não é? Metade 35% aqui, metade 35% nesta metade, tá bem? Para totalizar os 100%. Uma vez que encontro o número de pontos a que corresponde cada uma dessas partes, não é? Portanto, aqui metade de 35%, 15% para esta manga, 35% para as costas, 15% para a segunda manga e metade de 35% aqui para esta lateral. Coloque um marcador no seu trabalho e vista o casaco para ver se as linhas de raglan, ou seja, o ponto onde vai ter o seu marcador, bate certinho com o alinhamento do seu corpo, tá bem? Para fazer a diagonal certa em direção à sua cava. Também pode usar uma camisola, uma t-shirt que tenha, que lhe vista bem, para fazer esta divisão, tá bem? Da camisola. Mas as contas são sempre estas. A percentagem de 100% de pontos vai dedicar 15% para cada uma das mangas e 35% para a parte da frente e para a parte de trás, sendo que a parte da frente é dividida por 2, tá bom? Uma vez que é um casaco e temos aqui 2 partes, certo? Depois disso, vamos tecer aqui o raglan. Ora, como eu estava a dizer, aqui o raglan tem aumentos e vamos fazer aumentos quer nas carreiras que têm os abertos, como nas que têm fechados. Quando fazemos a carreira de abertos, e eu até vou dar aqui um destaquezinho para ver, quando fazemos as carreiras de abertos, nós vamos fazer, para mantermos sempre o ponto certo, o ponto de fantasia, nós vamos fazer um ponto alto dentro do canto ou da linha de raglan que vem da linha anterior, não é? Depois fazemos aqui 2 correntinhas, outro ponto alto no mesmo sítio e iniciamos outra vez o ponto de fantasia. Quando estamos a fazer as carreiras de ponto alto, nós não vamos fazer assim. Vamos fazer 2 pontos altos dentro do canto ou da linha de raglan, fazemos uma correntinha aqui, mais 2 pontos altos dentro do canto da linha de raglan e depois continuamos outra vez com um ponto alto em cada ponto da carreira anterior, tá bom? E vamos fazendo assim a fila com ponto alto e a fila de abertos até obtermos, portanto, a altura que precisamos aqui no nosso escapulário, como eu já expliquei no início do vídeo, não é? Quando estas partes, quer a parte da frente, quer a parte de trás, unirem certinhas debaixo da cava sem ficar demasiado apertado,
então está no momento de passarmos à separação das mangas e do corpo e começarmos a trabalhar cada uma dessas partes, está bem? Vamos então analisar agora o corpo. O corpo pode ser tricotado não, pode ser crochetado, desculpem, isto é a força de expressão, é a força do hábito, não é? Pode ser tecido a direito, sem modelagem, sempre mantendo o mesmo padrão, não é sempre o mesmo ponto, com carreiras de ponto alto e carreiras de abertos normais, não é? Estes abertos, este ponto é múltiplo de um, eu daqui a pouco já, de 2 pontos, melhor, daqui a pouco já vou mostrar como fazer. E na lateral do meu casaco eu optei por fazer aqui uma sequência de aumentos. Como se pode ver, aparecem aqui uma sequência de aumentos, não é? Estes aumentos que eu fiz só na carreira dos abertos, na carreira dos fechados não tem aumentos, e isto consistiu em fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, alinhado com a cava, e fazer aqui uma correntinha de intervalo entre eles, está bem? Eu fiz isto dos 2 lados do casaco e isto permite que o casaco tenha aqui uma abertura lateral e assenta melhor quando eu visto o casaco, está bem? Teci o casaco aqui nesta parte até mais ou menos uns 5 centímetros abaixo do umbigo, foi a altura que eu gostei de ver para mim, mas a querida criativa, se quiser, pode fazer o seu casaquinho ou mais curto ou mais comprido, conforme desejar. Vamos então analisar as mangas. Para as mangas, nós vamos manter o mesmo ponto de fantasia, não é? Que já vinha aqui da secção do raglan. E vamos começar a fazer diminuições nas carreiras onde temos ponto alto, tá bem? E como é que vamos fazer essas diminuições? Vou dar aqui um destaque para verificarem. Essas diminuições vão sendo feitas sempre em todas as carreiras que nós fazemos de ponto alto. E consistem, nós temos uma malha que é a malha base, é sempre a malha de centro. Eu teci as mangas em circular, as carreiras que têm buracos eu tecia do avesso e as carreiras que tinham ponto alto eu tecia do direito, tá bem? Porque isto mantém o mesmo efeito que está no corpo e, além disso, ajuda a manter esta linha de união aqui do crochê circular mais ou menos alinhado sem ficar enviesado. Então, o que é que eu fui fazendo? Para manter sempre o ponto certo, eu fui intercalando. Há carreiras de ponto alto em que eu consigo fazer logo os abertos e há carreiras de ponto alto em que eu não consigo fazer os abertos. Vai ficar assim aqui 3 pontos altos, não é? Juntos na linha, enquanto que aqui nesta já tem os 2 pontos altos abertos, não é? Aqui volta a ter os 3 pontos altos e aqui 2 buraquinhos, não é? Portanto, aqui é um truque de construção para que o ponto de fantasia fique sempre certo, tá bom? Como é que vamos fazer então as diminuições? As diminuições são feitas logo nas 2 primeiras malhas, com 2 pontos altos tecidos juntos, e nas 2 últimas vamos fazer outra vez 2 pontos altos tecidos juntos. E fazemos isto sempre em todas as carreiras que nós vamos tecer com um ponto alto, tá bem? Nas carreiras de ponto aberto, nós só vamos acertando o ponto. No meu caso, eu fui fazendo assim, uma fica com os buraquinhos, a outra fica assim, com os 3 pontinhos, aqui com os 3 pontos altos, para acertar e ficar o ponto de fantasia sempre bonitinho, tá bem? Por fim, na manga, eu fiz aqui 5 voltas de ponto baixo e finalizei com um picô de ponto caranguejo, tá bem? Acho que dá assim um acabamento aqui muito bonito à manga, fica muito suavezinho e acho que ficou bem bonito. Por fim, rematei todas as pontas do meu casaquinho, não é? Fiz aqui os remates nas laterais de forma a ficarem praticamente imperceptíveis, esses remates. E depois, o que é que eu fui fazer? Para finalizar o casaco, eu fiz-lhe esta orla, que é uma orla toda à volta, que compreende aqui o decote, as carcelas e a parte do cós do casaco. Isto é tecido em circular, não é? Porque eu vou iniciar aqui, no meio das costas, foi onde eu iniciei, comecei a tecer,
Em cada canto aqui eu faço sempre 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo sítio, para conseguir criar aqui um aumento e isto não começar a apertar, não é? Para ficar assim bonitinho. E fiz o mesmo também aqui no canto da parte do cós, tá bem? Antes de fazer isso, eu fiz aqui também na zona das carcelas uma carreira de ponto alto, tanto de um lado como do outro, porque ajudou a uniformizar, porque como eu terminei o meu casaco sempre com uma carreira de ponto alto, estão a ver? Eu nas laterais fiz também essa carreira de ponto alto porque ajuda a que o casaco tenha sempre o mesmo acabamento. Então está explicada a construção do casaco, vocês nas instruções depois também encontram mais detalhadamente alguns pormenores, está bem, da construção do casaco. Vou agora passar à demonstração dos pontos de fantasia, quer aqui do ponto das tulipas, quer depois deste ponto que é usado aqui na secção do corpo e das mangas. Bora lá! Nas instruções vocês encontram como fazer o ponto de fantasia, mas eu aqui vou demonstrar como fazer esta sequência, esta repetição do ponto. A primeira carreira que nós temos no nosso casaco é uma carreira do direito e é tecida em ponto alto. E depois começamos então com o nosso ponto baixo, tá bem? Vamos tecer uma primeira carreira de ponto baixo no avesso e depois uma no direito. E esta sequência que eu agora estou a dizer é a sequência do ponto do jardim de tulipas, está bem? Portanto, vão fazer a primeira carreira, tem 2 carreiras de ponto baixo, a primeira é do avesso, a segunda é do direito. Depois tem esta carreira que é tecida no avesso, do ponto em V. E por fim tem esta carreira dos borbotos que é tecida no direito, não é? Com um fio de cor diferente, não é? E vão fazendo assim então esta sequência. A partir daqui vão repetir de novo, portanto vai ter outra vez 2 carreiras de ponto baixo, uma do avesso, outra do direito, depois outra vez o ponto de V tecido no avesso e por fim outra vez o ponto dos borbotos, está bem? Vão fazendo assim pela altura que vocês quiserem. Vamos então passar à demonstração aqui do ponto. Já tenho aqui a minha carreirinha de base, não é? De pontos altos, que funciona como se fosse aqui esta primeira carreira do nosso casaco. Agora vamos fazer então as 2 de ponto baixo. Eu só vou exemplificar uma porque depois a outra é igual. A primeira carreira de ponto baixo que nós vamos fazer é do avesso. Então como é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui uma correntinha de subida, viramos o nosso trabalho, não espetamos aqui porque aqui corresponde à corrente de base, está bem? É na seguinte, porque se fizéssemos íamos fazer um aumento. E agora vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, está bem? Apanhando as 2 argolinhas do ponto, estão a ver? Apanhamos assim as 2 argolas do ponto e vamos fazendo um ponto baixo em cada ponto da fila anterior. Vamos fazer isto até ao final e depois repetimos outra vez outra fila de ponto baixo para então iniciarmos depois ali os pezinhos da nossa flor. Ora, eu já teci aqui a primeira fila, não é? De ponto baixo. Atenção que quando estiver a tecer o seu casaco, esta primeira fila de ponto baixo não vai ser tecida assim, vai ter aumentos, está bem? Veja depois nas instruções. Eu só estou a demonstrar o ponto de fantasia das tulipas e no ponto de fantasia não tem esses aumentos, exceto aqueles truques que eu há pouco falei aqui para fazer os aumentos, está bem? Mas o ponto base de fantasia das tulipas não tem esses aumentos, então eu não estou a demonstrar, está bem? Então agora vamos fazer a segunda fila de ponto baixo, que é feita da mesma forma, um ponto baixo no ponto da carreira anterior, na carreira de baixo, para depois então passarmos ali aos pezinhos, não é? Aos caules das nossas tulipas. Agora vou introduzir a próxima cor, que é o verde, e quando nós fazemos isso, antes de concluirmos o ponto, não é? Antes de fecharmos o ponto, que é o que está aqui, com a cor que estamos a trabalhar, vamos inserir a cor nova e fechamos o ponto já com a cor nova. Isto permite uma transição suave das cores e ficamos logo com a cor seguinte para tecer, tá bem? Agora, vamos fazer então o ponto V.
O ponto V é construído com pontos altos, vamos fazer assim 3 correntinhas de subida, viramos, enlaçamos para fazer o ponto alto e vamos logo fazer aqui na primeira, o primeiro ponto em V. Então fazemos um ponto alto, 2 correntes e novo ponto alto no mesmo sítio onde fizemos o primeiro. Depois, laçada, saltamos 2 pontos de base e fazemos novo ponto alto, mais 2 correntinhas e novo ponto alto. E vamos repetindo assim até ao final da carreira. No final da carreira, certifique-se, só aqui ajustar o fio, no final da carreira, certifique-se de que consegue fazer o ponto em V e que o último ponto da carreira é assim um ponto alto, tá bem? Aqui neste lado, neste último ponto, vai ficar com um ponto alto. Isto para que o feitio do seu escapulário fique exatamente igual de um lado e do outro, tá bem? Que fique simétrico. Vou então concluir esta carreira para depois demonstrar aqui as tulipas. Ora, como eu estava então a dizer, o último ponto, vamos fazer um ponto alto a seguir ao último V, tá bem? Para ficar os dois lados do nosso casaquinho simétricos, tá bem? Agora, vamos fazer o ponto das tulipas. Eu fechei aqui o ponto, mas o que vamos fazer é o mesmo que fizemos já há pouco, ou seja, não fechamos o ponto aqui nesta parte e introduzimos já o fio da próxima cor, de forma a fazermos a transição de cor de uma forma perfeita aqui no nosso trabalho. Estas pontinhas depois são todas rematadas quando fizermos a carcela do nosso casaco, tá bem? E vamos então começar aqui as tulipas. Ora bom, vamos fazer 4 correntinhas de subida, porque nós temos aqui temos um ponto alto e temos uma correntinha antes da primeira tulipa. Então fazemos 4 de subida, viramos o nosso trabalho e agora vamos então passar à primeira tulipa. As tulipas vão ser feitas aqui, dentro do V, não é? Dentro do caule que nós tecemos na volta anterior. Então vamos lá, vamos fazer aqui dentro 5 pontos altos completos. Então temos 1, 2, 3, 4 e 5. Alargamos um pouquinho o último ponto, aqui como eu fiz, e vamos inserir a nossa agulha aqui nas correntinhas que estão acima do primeiro ponto alto que nós tecemos, desta forma. Vamos buscar aquela argolinha, ajustamos o fio e fechamos aqui a pipoquinha, não é? A tulipa, e fechamos com um ponto baixo atrás. Por fim, vamos fazer 2 correntinhas e voltamos a fazer uma nova tulipa no próximo caule, tá bem? Outra vez 5 pontos altos. Três, 4 e 5. E voltamos a fechar da mesma forma como a primeira. Ajustamos bem o fio, apertamos, ponto baixo e depois 2 correntinhas, ok? Vamos agora aos truques que pode utilizar quando está a fazer os aumentos, não é? Do seu escapulário. Ora bem, o primeiro truque tem a ver aqui com a primeira carreira deste ponto. Eu estou a demonstrar este ponto de forma básica, como ele é tecido, porque agora a seguir aqui a esta carreira das tulipas, nós vamos voltar a fazer 2 carreiras de ponto baixo, outra vez a carreira dos caules e, por fim, a carreira das tulipas, está bem? Então, como é que vai fazer os seus aumentos? O truque para os aumentos. Aqui logo na primeira fila, na primeira carreira de ponto baixo, vai fazer os aumentos como está nas instruções. Vai fazer um ponto baixo
e no próximo ponto um aumento, ou seja, vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior e isso faz um aumento. Depois faz de novo um ponto baixo, outro aumento. Isso é aqui, na primeira fila, ou seja, nesta fila que vai fazer aqui no escapulário. Depois, o que é que vai fazer? Quando estiver a tecer esta primeira secção aqui das tulipas, na próxima carreira de ponto baixo que vai fazer, que vai ser agora a carreira seguinte que eu iria tecer do avesso, vai fazer um ponto em cada ponto e aqui no meio vai fazer 2 pontos baixos, está bem? Isto na primeira secção de tulipas, ou seja, não vai aumentar pontos. Depois vai passar à segunda secção de tulipas. No final de fazer a segunda secção das tulipas, pode fazer outra vez aumentos. E esses aumentos são feitos aqui no ponto baixo, em que pode fazer aqui entre as tulipas, em vez de fazer 2 pontos baixos, pode fazer 3 pontos baixos, está bem? Também pode fazer de outra forma, em vez de fazer entre as tulipas 3 pontos baixos, vai fazer 2 pontos baixos aqui e na tulipa vai apanhar 2 pontos. Está a ver que eu tenho aqui um e depois tenho outro. Pode apanhar então os 2 pontos na própria tulipa, aqui na parte da construção da tulipa, e aqui no meio 2, está bem? Mas isto vai depender da abertura que vai precisar para o seu escapulário, tá bom? Ou então, se vir que começa a ficar muito folhado, já tinha feito aqui a primeira secção de aumento, já tinha feito aqui, em vez de fazer aqui, pode fazer só nesta flor, tá bem? Só quando vai fazer a terceira secção das tulipas. E aqui pode então fazer os 3 pontos de intervalo entre cada uma, não é? Faz os 3 pontos baixos entre cada uma das tulipas e também pode optar por aumentar aqui entre as tulipas, fazer em vez de 2 pontos baixos, fazer 2 pontos baixos não, em vez de fazer 2 correntinhas, desculpem, fazer 3 correntinhas. Como eu estava a dizer, isto tem a ver com a construção dos aumentos do raglan e não propriamente com o ponto de fantasia das tulipas, porque esse não tem aumentos, está bem? Esse começa com um número de malhas e vai sempre seguindo até finalizar, está bem? E encontra depois o ponto melhor explicado nas instruções. Vamos agora passar aqui ao ponto dos fechados e dos abertos, está bem? Aqui esta parte do raglan eu já expliquei como fazer os aumentos e aqui está a haver um grande detalhe, portanto eu fiz em cada linha de raglan, quando eu faço o ponto aberto, eu faço aqui um ponto alto na linha, não é? No sítio do raglan faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Isto vai fazer aqui um canto, não é? E depois retomo outra vez um ponto alto, um aberto, que é aqui uma correntinha, salto um ponto da corrente de base e faço outro ponto alto. E vou fazendo então assim o ponto nas filas dos abertos. Quando faço o ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos dentro da linha de raglan, uma correntinha de intervalo e mais 2 pontos dentro do mesmo sítio. E depois retomo outra vez um ponto alto em cada ponto da carreira anterior, tá bem? E vou repetindo sempre esta sequência aqui na linha de raglan, certo? Então vamos aprender a fazer aqui este ponto, ele não é complicado, mas vamos aprender aqui a fazer este ponto para ficar descomplicado e sem espinhas. Ora, vamos então fazer aqui a primeira carreira corresponde a pontos altos, mas temos que primeiro fazer aqui as nossas correntinhas de base, tá bem? Este ponto dos abertos e fechados é múltiplo de 2, então vamos fazer aqui umas correntinhas em número que é múltiplo de 2, que é para o ponto bater certinho. Basta fazer assim um bocadinho. E agora, já tenho aqui o número certo, as correntinhas, agora vou fazer as 3 correntinhas de subida e na 4ª correntinha a seguir, a contar da agulha, que é onde eu tinha a minha unha, vou fazer aqui o ponto alto. E a partir daqui vou fazer um ponto alto
em cada ponto da carreira anterior, tá bem? Ou seja, do cordão de correntinhas. Esta primeira carreira é assim toda em ponto alto. Neste ponto das filas de abertos e fechados, o ponto alto é tecido nas carreiras do direito e os abertos são feitos nas carreiras do avesso, tá bem? Então eu vou concluir aqui esta carreira e depois regresso para mostrar como fazer os abertos. Ora, já cá estamos aqui com a nossa primeira carreira feita. Agora vamos fazer 4 correntinhas de subida, porque são 3 que correspondem à lateral, mais uma que nós precisamos para fazer o buraquinho. Viramos, vamos saltar aqui um ponto de base, ou seja, este nunca é para fazer, porque ele corresponde à linha do nosso trabalho, tá bem? Se nós fôssemos fazer aqui um ponto, ia fazer um aumento. Então, aqui não vamos fazer, saltamos este e trabalhamos aqui. Portanto, vamos fazer aqui o primeiro ponto alto para fazer o buraco, tá bem? Agora fazemos um ponto, uma correntinha, saltamos um ponto da corrente de base e fazemos novo ponto alto. Vamos fazer assim até ao final da nossa carreira para obtermos a fila dos buracos. Cá vamos nós até ao final, tá bem? Agora que eu já concluí aqui a fila dos buraquinhos, vou fazer a dos fechados. Então, 3 correntinhas e agora vou fazer um ponto alto dentro do buraquinho e um ponto alto aqui, no ponto alto da carreira anterior. E vou sempre repetindo isto até ao final. Um ponto alto dentro do buraquinho e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. E pronto, vou fazendo assim até ao final da minha carreira e descendo pelo número de vezes que eu precisar. Agora vou então ensinar-lhe como fazer as diminuições que nós usamos nas mangas, tá bem? Vou aproveitar aqui esta parte para lhe mostrar as diminuições que eu fiz, não é? Eu já há pouco mostrei aqui o segredo em pormenor, como fazer e como acertar o ponto à medida que vamos descendo nas mangas, para ficar certinho. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos tecer 2 pontos altos juntos. Como é que fazemos isso? Muito simples. O que eu agora estou a demonstrar é as diminuições das mangas, já não é aqui o ponto de fantasia, tá bem? É só para aproveitar aqui o tutorial e ficar tudo explicado. Então, como é que eu vou fazer estes 2 pontos altos juntos? Imaginemos que eu tinha aqui, era o sítio de eu fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer o primeiro ponto alto, mas não o termino. Deixo assim o ponto alto em espera. De seguida, vou fazer o próximo ponto alto e também não o termino. Ele fica assim em espera. Eu vou ficar com 3 argolinhas na minha agulha. E agora vou enlaçar de novo e uno juntos. Estão a ver que onde eu teria 2 pontos, fiquei apenas com 1, não é? Eu fiz aqui uma diminuição de pontos altos. É assim que vai fazer depois nas mangas, quando precisar de fazer as diminuições, se quiser fazer essa modelagem nas mangas, faz uma diminuição destas logo no início da manga, após o primeiro ponto, que são as correntinhas de subida, e depois, nas 2 últimas malhas, ou nos 2 últimos pontos, faz de novo esta diminuição e, por fim, finaliza com um ponto baixíssimo, tá bem? Eu há pouco referi, eu teci as mangas em carreiras de ida e volta, mesmo em circular. O que é que eu fiz? Como é que eu fiz isso? Eu teci a carreira, imaginemos que eu estava a tecer a manga, não é? Em vez de estar assim fechada, imaginemos que a manga estava assim unida. Como é que eu fiz? Eu fiz a correntinha de subida, fiz a diminuição que eu precisava de fazer, teci depois a toda a volta em ponto alto e nos 2 pontos, nos 2 últimos pontos, fiz nova diminuição. Uni com ponto baixo, ou com ponto baixíssimo. O que é que eu fiz a seguir? Eu fiz as correntinhas de subida, que vai depender depois, para acertar o ponto aqui dos abertos, vai depender, se eu tiver espaço para fazer o ponto completo, eu faço logo o aberto, ou então se eu não tiver, eu vou fazer assim um ponto alto primeiro, porque isto é a correntinha de subida.
Posso fazer o ponto alto primeiro e depois faço então o ponto aberto, está bem? Isto depois tem que ver no seu caso, no seu trabalho. Então o que é que eu faço? Eu faço as correntinhas de subida, imaginemos que aqui era o caso em que eu fazia um ponto aberto, e eu estou a tecer a manga em circular, mas em vez de eu continuar a tecer em voltas pelo direito, eu viro o meu trabalho e teço ao contrário, vou tecer assim, está bem? Eu estou a tecer em circular, não vou precisar de fazer costura no final, mas eu vou virando o meu trabalho e ora teço uma volta no direito, ora teço uma volta no avesso, está bem? Como é que vai ver se consegue ou não fazer aqui os abertos e onde é que vai ter de os fazer, não é? No fundo. Vai alinhar com este ponto, ou seja, vai ter de verificar se quando faz os abertos eles ficam alinhados com os que estão em baixo. Está a ver que neste caso está, não é? Ficam os buraquinhos todos certinhos em linha, não ficam enviesados, está bem? Agora, por fim, eu gostava de lhe mostrar como fazer ponto caranguejo, está bem? O ponto baixo nós já sabemos fazer, é fácil. Agora vou-lhe mostrar como fazer o ponto caranguejo. O ponto caranguejo, que é este que eu tenho aqui na finalização das mangas, ele dá este acabamento muito bonito ao nosso trabalho. O ponto caranguejo é ponto baixo, mas é tecido para trás, ok? Então como é que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha de subida, insiro a minha agulha aqui no primeiro ponto, logo a seguir, apanhando as duas correntinhas do ponto, vou buscar o fio atrás e agora enlaço de novo e teço juntas. E vou fazendo isto por toda a extensão dos pontos que eu quero fazer o ponto caranguejo, está bem? Já está aqui a ver o formato do ponto caranguejo a tomar forma, não é? E pronto, vou fazendo assim por toda a volta e ele vai criando este efeito aqui no meu trabalho, na orla do meu trabalho. Aqui parece que tem um efeito diferente porque o ponto baixo, como fecha mais o trabalho, evidencia mais o ponto caranguejo, mas a forma como vai fazer é assim. Já fizemos então aqui a parte da demonstração dos nossos pontos de fantasia e de alguns truques e dicas aqui na construção do nosso casaquinho jardim de tulipas. Alguma dúvida que tenha, deixa aqui nos comentários do vídeo, terei todo o gosto em responder, ou então envie-me lá uma mensagem no direct do Instagram, também tenho todo o gosto em ajudar, está bem? Vá partilhando as suas fotos, porque eu vou ter todo o gosto depois em ver esses casaquinhos aí a crescerem nas vossas agulhas. E as instruções, relembro, tem o link aqui na descrição do vídeo para poder fazer o download do PDF gratuito de apoio à construção aqui do nosso casaquinho. E pronto, querida criativa, já temos o nosso tutorial concluído. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário. O que é que achou desta peça? O que é que achou do tutorial? Se a ajudou? Ou até pode deixar aí nos comentários futuras sugestões de outras peças que queira ver aqui desenvolvidas no canal. Aproveite, subscreva o canal e ative o sininho para ficar a par de todas as novidades. Da minha parte, um grande beijinho, despeço-me, agradeço por ter assistido a este vídeo até ao fim e até à próxima. Beijinhos! Ainda está aí. Preciso fazer um desabafo consigo. Um desabafo de criadora de conteúdo, porque estas coisas acontecem aos melhores. No dia em que gravei este tutorial estava mesmo muito calor. E claro, para compor o look de forma bonitinha, para dar aqui um realce nas mangas bonitinha, eu escolhi uma camisola de manga comprida. Resultado, quando acabei de gravar o tutorial, o estado da minha camisola era este, bem transpirado. E as costas eu nem mostro, porque estou a sentir que estou a tomar banho, literalmente, dentro do chuveiro. Mas bom, foi só uma confidência. Agradeço por ter assistido a este vídeo e até ao próximo. Beijinhos!